Oi, turma. A aula de hoje é sobre lançamento oblíquo e horizontal. Então, vamos começar aqui com o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, o objeto é lançado com uma certa inclinação em relação ao eixo horizontal, em relação ao solo. Por exemplo, aqui nesse desenho, temos um canhão disparando um projétil, onde o projétil é disparado com uma inclinação em relação ao solo. Essa inclinação do canhão possui um ângulo que é maior do que 0 graus e menor do que 90. Dessa forma, o objeto ele acaba sendo lançado de forma que, ao mesmo tempo que o objeto acaba se deslocando para frente, ele também acaba subindo. Então, esse movimento aqui, ele é gerado através da união de dois movimentos. O movimento de deslocamento horizontal, ou seja, é um movimento que ocorre sobre o eixo X, que é o movimento de ir para frente, e nós temos o movimento vertical, que é o movimento de subida. No momento que o objeto ele é lançado, ele continua subindo, 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 e chega um momento que ele para de subir, porém continua andando para frente, e nesse exato momento é o momento que ele vai começar a descer. Então, a trajetória dele agora será uma trajetória de descida até chegar no solo. Esse movimento descrito aqui é o movimento oblíquo. O movimento oblíquo também é conhecido como movimento parabólico. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar a forma de determinar a altura máxima do projétil, pois no momento em que ele alcança a altura máxima, a partir desse ponto ele só vai descendo. Então, aqui nós temos uma altura máxima. Precisamos encontrar o alcance máximo. O alcance máximo é a distância do ponto de partida até o ponto onde ele toca o solo. Então, esse alcance máximo vamos estar representando como sendo uma distância máxima. E também, para completar aqui, vamos determinar o tempo necessário para que ele percorra todo esse trajeto. No caso, vamos estar chamando esse tempo de tempo total. Nós sabemos o seguinte, que no momento que o objeto ele é disparado, esse objeto ele possui uma direção e um sentido já estabelecido. Nesse exato momento que o objeto é lançado, ele possui uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela vai ser decomposta em outras duas velocidades. Existirá uma velocidade Vx e existirá aqui uma velocidade Vy. A velocidade Vx, durante todo o trajeto, desde o momento em que ele sai do canhão até o momento em que ele atinge o solo, é uma velocidade constante. Então, a velocidade x ela não irá mudar. A velocidade y ela não é constante, pois, à medida que o objeto vai subindo, a velocidade y ela vai diminuindo. Então, o objeto, quando alcançar a posição de maior altura, a velocidade y ela será igual a zero. Então, existirá várias velocidades y no trajeto de subida e descida. Então, nessa situação, no momento em que o objeto é disparado, a velocidade y será uma velocidade inicial. Sabendo disso, nós temos tudo para começar a encontrar as equações necessárias para a distância máxima, a altura máxima e o tempo total. Como sabemos, a velocidade ela é um vetor. E como vimos na aula de vetores, podemos decompor a velocidade v em dois vetores, o Vx e o Vy. E é isso que iremos fazer. Para encontrar o Vx,
Podemos utilizar a regra do cosseno, pois o ângulo formado entre a velocidade v0 e o Vx, esse ângulo é o mesmo θ. Então, aqui, o Vx ele está relacionado ao cosseno. Sendo assim, o cosseno para o ângulo θ, ele é igual ao cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que vai ser a velocidade de lançamento, o v0. Então, já encontramos aqui que a velocidade Vx ele é igual à velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Esse aqui será o Vx. O Vy é da mesma forma. É só que nessa situação o Vy ele está relacionado ao seno. O seno do ângulo θ ele é igual ao cateto oposto ao ângulo θ. Quem vai ser oposto vai ser o Vy. Então é o Vy0 dividido pela hipotenusa, que é o v0. Dessa forma, encontramos que a velocidade y inicial ela é igual à velocidade inicial multiplicado pelo seno do ângulo θ. E aqui nós temos a expressão para encontrar o Vy. Então, vamos atrás do tempo total, pessoal. Vamos utilizar a função horária da velocidade. A função horária da velocidade que conhecemos, ela é a velocidade final é igual à velocidade inicial menos a gravidade multiplicado pelo tempo. Nessa situação aqui, estamos falando sobre o movimento de subida. Como no movimento de subida, a velocidade predominante é a velocidade Vy, nessa situação aqui, a velocidade final é a velocidade final Vy e a velocidade inicial ela é a velocidade y inicial menos a gravidade vezes o tempo. Como eu expliquei inicialmente, o objeto, a partir do momento que ele é lançado, ele tem uma velocidade y, que é maior do que zero. À medida que ele vai subindo, a velocidade y ela vai ser igual a zero quando o objeto parar de subir. E a partir desse momento, a velocidade y começa a aumentar novamente para que ele possa descer. Então, em nossa expressão, a velocidade final y ela vai ser zero, igual a velocidade y inicial menos a gravidade, pois o objeto ele vai estar subindo, multiplicado pelo tempo. Atenção, esse tempo que estamos trabalhando aqui é o tempo de subida. Então, eu vou colocar t de subida. O nosso objetivo é encontrar o tempo. Então, vamos isolar ele. Vamos passar o Vy0 para o outro lado. Ele vai ficar menos a velocidade y inicial igual a menos a gravidade multiplicado pelo tempo de subida. Essa gravidade negativa, vamos passar para o outro lado. Ela está multiplicando, passa dividindo. Aqui vai ficar menos velocidade y inicial dividido por menos gravidade. Isso aqui é igual ao tempo de subida. São dois números negativos aqui, a velocidade y inicial e a gravidade. Então, podemos cancelar aqui o menos e convertê-lo em mais. Logo, nós temos que o tempo de subida é igual à velocidade y inicial dividido pela gravidade. Mas quem é a velocidade y? Nós já sabemos que a velocidade y ela é igual à velocidade inicial vezes o seno de θ. Então, isso aqui é igual à velocidade inicial multiplicado pelo seno do ângulo θ dividido pela gravidade. Como sabemos, o tempo para que um objeto suba é o mesmo tempo para que ele desça. Isso para lançamentos que ocorrem no vácuo. Então, já que o tempo de subida tem esse valor, o tempo de descida também tem esse valor. Logo, o tempo total, ele tem que ser o dobro disso aqui. Logo, o tempo total é igual a 2 vezes
a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ dividido pela gravidade. Então, aqui nós encontramos a primeira expressão, que ela determina o tempo total para que o objeto possa subir e descer. Vamos encontrar agora a expressão para determinar a altura máxima que esse objeto alcança. Vamos utilizar a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. O espaço final corresponde à altura máxima que o objeto alcançará dentro do movimento oblíquo. Assim, temos que, no lugar do S, será a altura máxima, igual. O espaço inicial será a altura inicial do objeto, logo que ele começa no solo, sua altura inicial é zero. Mais, a velocidade inicial é a velocidade com que o objeto começa a subir, e essa velocidade é representada pela velocidade y0, multiplicado por t. Esse é o tempo de subida, então vamos colocar t de subida. E a aceleração, ela corresponde à gravidade. Como o objeto está subindo, nessa situação ele será negativo, menos a gravidade, multiplicado pelo tempo de subida ao quadrado, dividido por 2. Como sabemos, o tempo de subida é igual à velocidade y inicial dividido pela gravidade. Então, substituiremos esse valor dentro do tempo de subida. O próximo passo é efetuar as operações. A altura máxima é igual a velocidade y vezes velocidade y é velocidade y inicial ao quadrado, dividido pela gravidade, menos gravidade sobre 2, multiplicado por essa expressão elevada ao quadrado, é velocidade y inicial ao quadrado, dividido pela gravidade ao quadrado. Podemos cancelar esse g com esse 2. Assim, nossa expressão fica. Para você poder efetuar essa subtração, é necessário retirar o MMC entre g e 2g. Então, temos que a altura máxima é igual a MMC entre g e 2g será 2g. Vamos pegar o 2g, dividir por g, que dá 2, e multiplicar pelo de cima. Então, nós temos 2VY0 ao quadrado, menos 2g dividido para 2g é 1, e 1 multiplicado pelo de cima será 1VY0 ao quadrado. Fazendo a subtração, então essa aqui será a nossa expressão para a altura máxima. Como queremos colocar a expressão em função da velocidade inicial de lançamento, vamos substituir essa velocidade y inicial por seu correspondente valor. Logo, a altura máxima será igual, abre parênteses, no lugar de velocidade y0, vamos colocar velocidade inicial multiplicado pelo seno do ângulo θ, fecha parênteses, ao quadrado, dividido por 2g. Então, essa fórmula que encontramos aqui, ela será utilizada para calcular a altura máxima que o objeto alcança ao ser lançado obliquamente. Então, agora o nosso objetivo é encontrar a distância máxima. Como sabemos, a distância máxima ela pode ser encontrada como sendo a velocidade x, que é uma velocidade constante, multiplicada pelo tempo total do movimento. Então, podemos escrever o seguinte, que a distância máxima ela é igual à velocidade x multiplicado pelo tempo total. Então, a distância máxima é igual. A velocidade x ela é igual à velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, vezes esse tempo total é 2 vezes
a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ dividido pela gravidade. Então, a distância máxima é igual. Vamos repetir o 2, não tem com que multiplicar. Velocidade V0 vezes V0 vai dar V0 ao quadrado, vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, dividido pela gravidade. Então, essa aqui vai ser a fórmula que estaremos utilizando aí para determinar a distância máxima. Existe uma regra na matemática, na parte de trigonometria, que fala o seguinte: 2 vezes o seno do ângulo θ vezes o cosseno do ângulo θ, isso é igual a seno de 2θ. É uma regra que você vai encontrar no assunto de trigonometria. Então, essa regra podemos aplicar nessa fórmula. Assim, essa fórmula ela ganha a seguinte estrutura. A distância máxima ela é igual, no lugar de 2 seno de θ cosseno de θ, podemos substituir ele e vamos colocar o seguinte: repetir o V0 ao quadrado vezes seno de 2θ, dividido pela gravidade. Então, tá aí. Essa expressão aqui ela será utilizada para encontrar a distância máxima, ou então, caso você queira usar essa, também pode usar ela, que também vai dar certo para encontrar a distância máxima. A diferença entre as duas fórmulas é basicamente a quantidade de itens a serem calculados dentro dela, tá bom? Então, nós temos aqui nosso primeiro exemplo. Um objeto é lançado obliquamente do solo com velocidade de 50 metros por segundo em um ângulo de lançamento θ em relação à horizontal. São dados gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8 e, desprezando-se a resistência do ar, determine em relação ao objeto. Letra A. O instante em que ele atinge a altura máxima. Então, a letra A, nós vamos encontrar aqui, pessoal, o tempo de subida. Esse aqui é o que vamos encontrar. Letra B. A altura máxima alcançada. Então, aqui, altura máxima. Letra C. Velocidade no ponto mais alto. Então, nós vamos encontrar a velocidade. Que velocidade é essa no ponto mais alto? E a letra D, seu alcance horizontal. Esse alcance horizontal é a distância máxima que ele está pedindo. Então vamos começar aí. A letra A, o instante em que ele atinge a altura máxima. Como vimos anteriormente, para encontrar o tempo de subida, nós temos que o tempo de subida ele é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ dividido pela gravidade. Então, nessa situação, basta substituir os valores que o problema forneceu. Eu irei separar eles aqui para que você possa visualizar melhor. Vou colocar em vermelho. 50 metros por segundo é a velocidade de lançamento. Então, é a velocidade inicial do objeto, que é 50 metros por segundo. A gravidade foi fornecida, é 10 metros por segundo ao quadrado. Foi dado o seno do ângulo θ, que é 0,6, e o cosseno do ângulo θ, que é 0,8. Então, aqui basta substituir. Nós temos que o tempo de subida é igual à velocidade inicial. Lá em cima ela vale 50. O seno do ângulo θ vale 0,6 dividido pela gravidade, que vale 10. Aqui, vamos cancelar 0 do 50 com 0 do 10. 5 vezes 0,6 vai dar 3. E 3 dividido para 1 é 3. Logo, o tempo de subida será 3 segundos. Pronto. Olha que fácil, pessoal. Vamos para a próxima. Letra B. A letra B, ele quer a altura máxima.
Então, como vimos, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ dividido por 2 vezes a gravidade. Aqui também é só substituir os valores. Vamos colocar aqui. A altura máxima é igual à velocidade inicial, 50, ao quadrado, multiplicado pelo seno de θ ao quadrado. O seno é 0,6, então é 0,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 10. A altura máxima é igual 50 ao quadrado é 2.500. 0,6 ao quadrado é 0,36. E aqui, 2 vezes 10. Eu vou só repetir aqui, não tem problema nenhum. Se você quiser multiplicar e botar 20, pode multiplicar à vontade. Também o resultado vai ser o mesmo no final. Eu vou cancelar esse 0 de 2.500 com esse 0 aqui. Embaixo vai ficar somente 2. E para multiplicar agora, 250 vezes 0,36. Você pode cancelar outro 0 e passar a vírgula para cá. Agora nós temos 3,6 multiplicado por 25. Nós encontramos que a altura máxima é igual a 90 dividido por 2. Então, a altura máxima é igual a 45 metros. E pronto, encontramos aqui a altura máxima. Letra C. Sua velocidade no ponto mais alto. Então, pessoal, é o seguinte. No ponto mais alto, a velocidade de subida do objeto ela é igual a zero. O objeto ele não vai nem estar subindo e nem estar descendo. Então, a única velocidade que vai restar naquele momento é a velocidade x. Se a velocidade x é a que vai sobrar, para a letra C, a velocidade v tem que ser igual à velocidade x. E como é que calcula essa velocidade x? A velocidade x é igual à velocidade inicial do movimento multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então, a velocidade x é igual à velocidade inicial, que é 50, vezes o cosseno de θ, o cosseno é 0,8. Velocidade x é igual a 50 multiplicado por 0,8, o resultado é 40. 40 metros por segundo. Então, tá aí. Essa aqui é a resposta da letra C. Letra D. O seu alcance horizontal. Vou fazer aqui a letra D nesse ponto aqui. Como sabemos, o alcance horizontal dele, que é a distância máxima, essa distância máxima ela é igual a velocidade x multiplicado pelo tempo total. Então, essa distância máxima ela é igual a velocidade x, já sabemos que ela vale 40. E o tempo total, quanto é que vale? Se o tempo de subida é 3 segundos, o tempo de descida também é 3. Então, o total do tempo vai ser 6. 3 para subir e 3 para descer. Basta multiplicar aqui. A distância máxima ela é igual a 6 vezes 40, vai dar 240 metros. E pronto. Fim de problema, fim de exercício. Lançamento horizontal. Neste lançamento, como o próprio nome já fala, o objeto ele será lançado de modo horizontal, ou seja, não existirá um ângulo maior do que zero em relação ao plano horizontal, em relação ao plano do eixo x. Então, como vemos aqui no exemplo, nós temos um carro que ele possui uma velocidade inicial aqui e ele está se dirigindo à beira de um penhasco. No momento que o carro saltar do penhasco, ele seguirá uma trajetória semiparabólica até alcançar
o solo. Para esse problema, nós temos uma altura do penhasco. O carro, a partir do ponto em que ele salta, ele terá uma distância máxima, um alcance máximo. Uma distância, vou colocar novamente aqui, distância máxima. E também ele terá um tempo para que ele execute o movimento. Nesse momento aqui, quando o carro ele estiver exatamente nessa posição, a velocidade inicial y, que é a velocidade que será para baixo, essa velocidade ela será igual a zero, pois nesse momento ele ainda não iniciou o movimento de descida. E a velocidade com que ele vai para frente, a velocidade Vx, ela é a mesma velocidade inicial. Então nós já sabemos que a velocidade inicial y é zero, a velocidade x é igual à velocidade inicial. Como a velocidade x ela é uma velocidade constante e a velocidade y inicial ela é zero, o que podemos encontrar aqui no momento é o tempo para que o objeto acabe alcançando o solo. Nesse caso, o tempo ele varia conforme a altura. Quanto maior a altura, mais tempo ele leva até alcançar o solo. Então, para essa situação, vamos colocar aqui a função horária do espaço. Esse espaço final, ele corresponde à altura do penhasco. Então, vamos colocar que a altura final será a altura final do penhasco. A altura inicial do penhasco, ela vai ser zero. A velocidade inicial, ela é a velocidade de descida do objeto. Como informei aqui ao lado, a velocidade y0 ela é igual a zero. Então, vamos colocar zero vezes o tempo t. Mais a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Simplificando isso, nós temos que a altura do penhasco é igual. Esse zero cancela, esse também. Então, sobra gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é uma expressão que determina a altura do penhasco. Porém, o nosso objetivo aqui é encontrar o tempo necessário para que esse objeto ele caia. Então, aqui, vamos isolar esse tempo. Vamos passar o 2 que está dividindo para cima, vai passar multiplicando. A gravidade vai passar para baixo, dividindo. Então, ele vai ficar assim. 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Isso aqui é igual o tempo ao quadrado. Podemos passar o expoente 2 para o outro lado como raiz. Então, temos que o tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Essa aqui é a expressão para o tempo total de queda. E o alcance e a distância máxima? Essa distância máxima, nós já sabemos que vai ser a velocidade x multiplicado pelo tempo total. Pelo tempo total com que ele demora para cair. Então, essa distância máxima ela é igual à velocidade Vx, é a mesma V0, e o tempo total é o tempo de queda, que vai ser raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, essa aqui vai ser a fórmula para encontrar a distância máxima. Vamos fazer um exemplo? Então, vamos ao exemplo. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Muito bem. O nosso objetivo aqui é encontrar a velocidade com que essa pedra foi lançada. Então, vamos colocar aqui. A velocidade inicial do lançamento, não sabemos. Porém, nós sabemos que a altura do edifício ela é de 125 metros.
a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A distância máxima, o alcance máximo, ele corresponde a 10 metros. Vamos começar através da equação da distância. Sabemos que a distância máxima ela pode ser encontrada como sendo a velocidade inicial multiplicado pelo tempo total aí do movimento, que é o tempo de descida, né? Então, aqui vai ser tempo total. O problema é que nós não sabemos o tempo total. Mas a distância máxima nós sabemos quando é que vale. Ela vale 10 metros. Então, precisamos encontrar esse tempo total. O tempo total ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. A altura nós temos e a gravidade também, então basta substituir os valores aqui que encontramos o tempo. Então, o tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura é 125 dividido pela gravidade, que vale 10. O tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes 125, vai dar 250 dividido por 10. 250 dividido por 10 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25, o resultado vai dar 5 segundos. Aí você pode falar, professor, mas não é mais ou menos 5? Sim, seria mais ou menos em outra situação. Quando se trata de tempo, o tempo aqui será positivo, não existe tempo negativo. Então, basta substituir agora aqui. A distância máxima ela é 10, a velocidade inicial é o que queremos saber, e o tempo total ela vale 5. O tempo está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 5, isso aqui é a velocidade inicial, então a velocidade inicial vai ser de 2 metros por segundo. E daí a resposta. Resposta certa, letra A. Então, pessoal, era isso que tinha a trazer para vocês. Eu espero ter ajudado e nos vemos na próxima aula. Até mais.